de que nós temos que respeitar como as leis tributárias elas podem submeter uma solidariedade para fim de responsabilidade tributária, ou seja, a regra matriz é o consequente, né? Sujeito ativo e passivo, a gente está falando daquilo ali. Mas, por outro lado, se tiver uma lei, eu até posso fazer isso. Professor, isso aqui até virou súmula depois, né? Vamos entender um pouco esse pensamento para que você consiga, de uma maneira, enfim, razoável, entender o que é que seria possível a responsabilidade do IPVA. Bom, a tese vai dizer o seguinte: somente uma lei estadual ou somente uma lei distrital que seja específica, ela pode atribuir a uma pessoa que vende um veículo a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do veículo alienado, na hipótese em que há uma ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Professor, eu não entendi, né? Veja, vamos falar agora da situação comum, que é você comprar e vender um veículo automotor, né? Lá no Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem um dispositivo que é o artigo 123 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E esse artigo 123, ele fala o seguinte: depois que uma pessoa ela compra o carro de alguém, ela tem que providenciar, ir no Detran, né, ou seja, é o Departamento de Trânsito, e lá no Detran, ela tem que expedir um novo CRV, ela tem que pedir um novo CRV, né? Ela tem que ter uma nova documentação. Por outro lado, né, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai dizer o seguinte: olha, se você passa esse prazo de 30 dias que você tem para pedir um novo CRV, para você comunicar que você comprou um veículo automotor, sem que, né, você tenha tomado as providências necessárias para pedir esse CRV, ele fala o seguinte: olha, o antigo proprietário, ou seja, o antigo dono, vamos falar assim, ele tem que caminhar ao Detran no prazo de 60 dias uma cópia que você fez a transferência. Então é como se fosse o seguinte, tá? Quando você compra e vende um veículo, né, o antigo proprietário ele fica de olho para saber se o novo proprietário fez, digamos assim, essas comunicações que a lei impõe, de maneira muito simples. E basicamente, né, o Código de Trânsito é o seguinte: olha, antigo proprietário, se você não fizer essa comunicação para mim, você vai ser responsável solidário, tá? Pelas dívidas. E aí o que acontece? Quando você pega o Código de Trânsito Brasileiro dizendo isso, né, que é aquele comprovante de transferência, documento único de transferência, que é o DUT, lá é basicamente um recibo de compra e venda, né? Então, o que acontece se o comprador ele não cumpre essa obrigação de expedir um novo CRV e comunicar ao Detran? Ele vai receber uma multa, uma infração grave, e o veículo ele pode ficar retido para que seja feita essa regularização. Agora, o que acontece se o vendedor, o antigo dono, ele não faz a comunicação ao Detran? Veja, nesse caso, o antigo proprietário ele é responsável solidariamente pelas penalidades impostas. Então, em outras palavras, imagina que o novo proprietário ele vai lá e avança o sinal de trânsito. Quando ele avança o sinal de trânsito, vamos receber uma multa. Só que é óbvio que para o Detran, o dono ainda é o antigo, porque não houve nenhuma comunicação. Então, o Detran vai considerar o nome do antigo dono como o cara que vai receber a multa. Então, por isso que o artigo 134 do CTB, ele diz, olha, essa responsabilidade ela é solidária, caso haja penalidade, caso haja multa, tá? Beleza? Show de bola. Só que o que foi que aconteceu? Quando você vê o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, você começa a perceber que ele fala que é uma responsabilidade solidária. Bom, acontece que as procuradorias dos estados começaram a fazer o seguinte: olha, eu estou a fim de colocar o IPVA nesse bolo aqui, ó. Dizer que se o antigo dono ele não comunica, ele também tem responsabilidade solidária para pagar o IPVA. Com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é como se o fisco estadual começasse a defender a tese de que se o antigo proprietário ele não comunicar ao Detran, ele passaria a ser responsável solidário
não somente pelas multas, mas como também pelo IPVA, porque a gente não sabe que houve um novo dono e agora esse cara também vai ser responsável por pagar as dívidas do IPVA. Bom, a questão é, essa tese, ela foi uma tese vencedora no STJ? E aqui está claro que não, porque eu estou demonstrando para vocês através de um julgado de repetitivo e também um julgado que ele foi se tornando até uma súmula do STJ depois, né? Por que que não foi, né? Por que que essa tese ela não vingou trazendo IPVA? Porque a responsabilidade solidária do IPVA, ela que o Estado está defendendo, ela está prevista numa lei de trânsito. Numa lei de trânsito. Então perceba, a lei de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele basicamente está falando, olha, que ele vai ser responsável solidário por penalidades. E o que o STJ disse foi o seguinte, olha, esse artigo 134, ele é relativo a penalidades. Então, a responsabilidade solidária que você quer colocar no que tange a IPVA, ele não pode, você não pode fazer uma interpretação ampliativa para colocar, além da responsabilidade por pena, você colocar também a responsabilidade por pagamento de tributo, porque o artigo 134 ele fala de Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente não tem, de certo modo, uma lei tributária ou uma lei específica falando sobre isso. Eu não posso interpretar uma norma que fala sobre pena e fazer com que o cara pague tributo. Por quê? Porque tributo não se confunde com multa. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo não é multa. Então, se uma lei qualquer, Código de Trânsito, ela cria dizendo, olha, você vai pagar um tributo, isso aqui fica estranho, né? Porque ela é uma lei que trata sobre normas de trânsito e não sobre direito tributário. Então, segundo a visão do STJ, será que seria possível, né, que um Estado ele fizesse com que um antigo proprietário, ele, ao não fazer a comunicação, ele também seja responsável por pagar o IPVA e também as multas? Aí o STJ falou assim, olha, isso é possível, não tem nenhum problema. Só que isso não pode ser feito com base no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui pode ser feito mediante uma lei estadual ou distrital específica, mas não com base tão somente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a súmula 585 do STJ, ela trata especialmente disso aqui, ó. Somente se houver uma lei, né, distrital, estadual, você pode atribuir responsabilidade tributária. E é interessante que isso aqui já caiu em vários concursos. Caiu na prova da PGE Goiás, da FCC, por exemplo, né, falando sobre isso. Olha, uma pessoa deixou de comunicar. E aí a grande resposta que eu quero que você perceba é que nós temos duas teses aqui, tá? A primeira tese vai dizer, olha, né, uma pessoa X, ela não pode ser responsável tributária pelo IPVA tão somente por não fazer a comunicação de compra e venda, se você estiver querendo responsabilizá-la com base no Código de Trânsito Brasileiro. Por outro lado, tese 2, ou seja, é uma exceção, esta mesma pessoa ela poderá ser responsável pelo pagamento de IPVA em caso de não comunicação, ou seja, responsabilidade solidária, se houver uma lei estadual ou uma lei distrital específica. Ou seja, resumo da ópera, com base somente no Código de Trânsito Brasileiro, eu não posso atribuir essa responsabilidade solidária. Eu só posso atribuir essa responsabilidade solidária, repito, se for com base numa lei estadual ou distrital específica. Por quê? Porque norma que trata sobre Código de Trânsito tratou sobre pena. E pena não se confunde com tributo. Tributo não é multa, artigo 3º do CTN. Logo, eu precisaria de uma lei específica. Sacasse? Veja a diferença da distinção, né? O STJ entende que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ele não encerra, ele não determina um comando normativo que é capaz de autorizar que estados e que o Distrito Federal, eles imputem uma sujeição passiva tributária ao vendedor de um veículo automotor pelo pagamento de IPVA após ele alienar o bem quando ele não comunica a transação, a repartição aqui no prazo de 60 dias, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Por quê?
Porque esse dispositivo que está aqui previsto, ele se limita à responsabilização do ex-proprietário de maneira solidária relativa a penalidades administrativas. Então, diante do caráter oneroso que é ter uma responsabilidade solidária, a gente também tem que interpretar de maneira restritiva e isso, consequentemente, requer um dispositivo legal específico, não com base tão somente no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, massa, estamos bem, eu quero que você não erre isso aqui. Isso aqui também foi cobrado, né, na prova de auditor fiscal de 2023 da Cefaz, acho que era do Mato Grosso, né? E aí é justamente somente essa lógica, né? A responsabilidade solidária do ex-proprietário, e a alternativa errada era justamente essa pegadinha. Falar, tem uma responsabilidade solidária do ex-proprietário que é com base no Código de Trânsito Brasileiro, ele deve pagar IPVA. Isso aí está errado. Por quê? Com base no Código de Trânsito Brasileiro, ele não paga IPVA. É a jurisprudência do STJ. Ele somente pode pagar se houver lei estadual ou distrital. Então, eu posso dizer que a regra geral é que ele não pode pagar IPVA com base no Código de Trânsito Brasileiro e pronto. Somente poderá ter exceção que ele pagará o IPVA se essa disposição estiver numa lei estadual ou numa lei distrital específica. Estamos combinados, bem demais, eu e você e eu, top. Eu estou muito feliz que você está aprendendo, você está raciocinando. Isso aqui cai em prova de primeira fase discursiva, isso cai em prova oral. Isso aqui é muito importante no que tange a IPVA. Beleza? Massa, show de bola. Vamos para outra tese bem interessante. É interessante que é um julgado que ele fala muito sobre o lançamento de IPVA. É um julgado de primeira sessão, que várias vezes ele já cai em prova. Veja, somente para que a gente faça até rememorar. Eu tenho IPVA, o IPVA é um imposto estadual, as normas gerais relativas a IPVA, fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, eles são previstos em tese numa lei complementar nacional, artigo 146 da Constituição Federal, mas que não foi editada pelo Congresso Nacional. Então, como essa lei não existe, os Estados-membros eles podem legislar sobre o tema, pois isso respeita o artigo 24 da Constituição Federal, competência legislativa plena, né? Normas, legislação concorrente, artigo 24, parágrafo 3º, mas se não tem uma lei federal, os estados têm competência legislativa plena para tratar sobre IPVA. O fato gerador de IPVA é você ser proprietário de um veículo automotor que também abrange navios e aeronaves. E nesse aspecto é interessante a gente trabalhar porque as alíquotas elas são fixadas por lei de cada Estado-membro, né? A Constituição Federal diz que o Senado Federal deve fixar somente as alíquotas mínimas para evitar a guerra fiscal. E como é que se dá o lançamento do IPVA? O lançamento do IPVA, que é um imposto lançado de ofício, ou seja, é aquele no qual o fisco ele calcula sem nenhuma ajuda do contribuinte qual é o valor do imposto e cobra do sujeito passivo. Então chega o boleto na sua casa sem você fazer nada. A administração tributária ela já tem de antemão tudo que ela precisa fazer para realizar, consequentemente, o lançamento. E aí, o que a gente precisa saber? É no que tange a notificação do lançamento. Após o fisco fazer o lançamento, ele precisa comunicar que ele fez ao sujeito passivo, a você, por exemplo. E aí, isso abre um prazo para que você possa impugnar. Então, quais são as formas de você notificar o contribuinte? O Código Tributário Nacional ele não prevê como é que você deve ser comunicado. Então, diante dessa lacuna, a jurisprudência entende que cada tributo pode disciplinar o meio próprio que você vai fazer essa comunicação. No caso, por exemplo, do IPTU, né, a maioria das leis municipais ela prevê que a notificação ela é feita quando você envia um carnê de correspondência. Você envia e chega na sua casa, aquilo ali é a notificação. Aquilo ali é a súmula 397 do STJ, tá? E aí o STJ entende que isso aqui é válido. De alguma maneira, se o Estado-membro também ele divulga um calendário informando quando você vai fazer o pagamento do IPVA no começo de cada ano, essa modalidade de notificação também é válida, né? Então, o envio do carnê é uma das modalidades e também você pode fazer, de certo modo, a publicação do calendário, que é isso que o STJ decidiu. Ele fala, olha, o IPVA é lançado de ofício, no início de cada exercício, e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de um calendário de pagamento com instruções para a sua efetivação.
a notificação do contribuinte para o recolhimento de IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento. Tem duas coisas que eu estou querendo que você saiba aqui. O primeiro é que ele está dizendo, ó, a cientificação do contribuinte pode ser realizada por qualquer meio idôneo. Então, qualquer forma idônea. O envio de carnê, que é feito no que tem geralmente o IPTU, isso aqui pode ser feito. A publicação de um calendário também pode ser feito. E aí, basicamente, essas três teses aqui, elas são bem interessantes. E, obviamente, o ministro Gugel, ele ressaltou que esse calendário, né, de pagamento, ele seria muito utilizado, especialmente no que tange o IPVA e o IPTU, que são de conhecimentos mais amplos da população, né? E a principal notificação, a principal fundamentação de você notificar o contribuinte é porque ele tem um prazo ali para ele impugnar, né? Então você tem que notificar, passado o prazo de impugnação, você tem a constituição definitiva. A partir da constituição definitiva, nós começamos a contar o prazo prescricional. E aí a gente chega a outra tese que é bem interessante também, adora cair em provas, né? Caso o contribuinte ele receba o boleto, ele receba uma dessas formas de notificação e ele simplesmente não paga o IPVA, a Fazenda Pública ela possui um prazo para ajuizar a execução fiscal, que é o prazo prescricional. A pergunta, e que adora cair em provas, é quando esse prazo começa a contar? O prazo, ele via de regra, é de 5 anos. E preste atenção que isso aqui já cai em provas e já confundiu muita gente, né? O prazo prescricional, que é essa tese aqui que eu quero demonstrar para vocês, ela se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Então veja o cuidado, tá? Antes dessa data, não é possível que o contribuinte esteja em mora. Então, por exemplo, suponha que ele recebe, vamos falar, um boleto, né, de maneira informal. Quando ele recebe o boleto, isso aqui já caiu em questões objetivas, discursivas e provas orais, ele fala, olha, você tem, contribuinte, até o dia 3 de março para pagar. Tá? Para pagar. Então, veja, até o dia 3 de março, você paga. Se eu dei uma louca aqui, deu 8 horas da noite, eu falei, caramba, tem um boleto aqui, é 3 de março. Eu consigo pagar 8 horas da noite, dia 3 de março, e acabou-se, né? O fato é que eu não paguei o boleto. Se eu não pago o boleto, eu estou em mora. E quando é que eu estou em mora? Eu estou em mora a partir do dia 4 de março. O que essa quarta tese está dizendo para a gente? Olha, cuidado. O prazo de 5 anos, e isso aqui é muito comum, tem muita gente que acha que o prazo prescricional de 5 anos é a partir do momento em que você chegou o boleto. Suponha que o boleto chegou no dia 1 de janeiro, tá? Na casa do cara. O boleto, o prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional, ele não começa a contar da chegada do boleto. Ele também não começa a contar do dia do vencimento. Por quê? O dia do vencimento eu ainda posso pagar no vencimento. Tem gente que deixa para a última hora, então você pode pagar. O prazo de 5 anos, perceba, ele inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Então, o prazo de 5 anos, ele não corre a partir de 3 de março, ele corre a partir do primeiro dia seguinte, ou seja, no dia 4 de março. E para ficar muito claro, o dia seguinte é justamente 4 de março. Porque no dia seguinte, 4 de março, eu posso dizer que você está em mora. Então, o prazo de 5 anos que a Fazenda Pública tem para ajuizar a execução fiscal, ela deve contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Beleza? Meus amigos, isso aqui é muito importante. São teses que às vezes a gente deixa de lado e é a forma como você vai contar o prazo prescricional que está lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional, tá? Então, em provas de concurso, isso aqui cai muito, muito, muito. Essa pegadinha aqui. Então, esse julgado é interessante porque ele fala da forma de notificação. A notificação ela é para o lançamento de ofício e ela fala quando começa a contar o prazo prescricional. Isso vale, essa tese, para IPVA, ela vale para o IPTU, né? Se você receber um boleto, o boleto vence nesse dia, o prazo que a Fazenda Pública tem de 5 anos para ajuizar a prescrição, para ajuizar a execução fiscal e não correr o prazo prescricional, inicia-se no dia seguinte ao vencimento. E não no dia que o cara recebeu o boleto, e não no dia do vencimento. É muito comum que as pessoas... 5 anos contados do vencimento. Errado. Beleza? Massa? Estamos bem?
Show de bola, bem demais. Olha só, também tem uma tese bem interessante que foi trabalhada pelo IPVA e que de alguma maneira que já foi trabalhada em relação ao IPVA, mas que também já foi trazida pelo STJ e pelo STF, fruto inclusive da nossa reforma tributária. Ele fala que os veículos automotores pertencentes aos Correios são imunes à incidência de PVA por força da imunidade tributária recíproca. Então, é interessante trazer isso aqui porque você percebe que quando a Constituição Federal ela começa a trazer agora a figura dos Correios, né, você percebe que essa figura ela sempre foi trabalhada pela nossa Constituição Federal. Aqui o que ele está dizendo para a gente, de maneira bem contundente, é o seguinte, olha, essas vedações, e eu até posso hoje fazer essa concatenação, se você abrir o artigo 150, exatamente ali, quando vai falar do parágrafo 2º da Constituição Federal, que foi um parágrafo fruto da Emenda Constitucional 132 de 2023, ele estendeu às autarquias, né, e fundações públicas a imunidade recíproca. Isso aqui é fato, né? Só que a grande questão é que ele colocou também as empresas públicas que prestam serviço postal. Então, você teve, de certo modo, no texto constitucional, né, uma concretização dos Correios desse entendimento do Supremo Tribunal Federal que já vinha desde 2014, né? Que ele fazia, olha, eu entendo que os Correios, eles prestam um serviço público que pode ter finalidade lucrativa, eu sei, mas para que eu haja, de certo modo, aqui um benefício recíproco, né? Então, esse é o aspecto constitucional do Supremo, vale a pena ressaltar somente para que você veja que se os Correios compram um carro, eles não pagam IPVA naquele carro, tá? Isso aqui é bem interessante. Outra tese relevante que foi trazida pelo Supremo Tribunal Federal é sobre esse caso em que ele falou o seguinte, olha, é inconstitucional, eu não posso condicionar o benefício de isenção fiscal do IPVA quanto à propriedade de veículos utilizados para o serviço de transporte escolar com filiação, e isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês, com a filiação de seus motoristas profissionais autônomos a sindicato ou cooperativa. Veja, o IPVA, cada estado pode fazer o que quiser. Vamos falar de maneira informal mesmo, para que você consiga entender. E lá no estado de Minas Gerais, eles queriam fazer o seguinte, olha, eu quero incentivar que haja veículos de transporte escolar. Então, para esses veículos de transporte escolar, eu vou dar uma isenção de IPVA. Vocês não vão pagar IPVA, tá? Vocês que fazem esse veículo deixar as crianças na escola, que buscam crianças na escola, e, enfim. Só que, para que não houvesse um levante, né, as pessoas que faziam, digamos assim, transporte de aplicativo, né, Uber, né, e 99 e outros que tem, falaram, olha, eu também quero. E aí meio que eles abriram também a possibilidade para motoristas, né, que fazem esse transporte, eles também não pagassem IPVA. Então em Minas Gerais você não faz esse serviço, você não paga desde que eles façam esse tipo de transporte. Bom, o grande problema foi que a lei disse o seguinte, olha, para que eu saiba quem é que faz esse tipo de transporte, então perceba, eles deram uma isenção e essa isenção ela foi condicionada. A condição não era eu vou dar para todos os motoristas, eu vou dar para os motoristas que estejam filiados. Porque na cabeça do governador, eu acho que foi uma forma dele fazer um controle de burla, né? Os sindicatos que tiverem filiados, eles consequentemente vão saber ali quem é que está fazendo esse serviço ou não. Mas a grande questão é que o Supremo falou, velho, o problema não é você dar essa isenção para o transporte escolar. O grande problema é você chegar e falar assim, olha, você dizer que as pessoas têm que estar filiadas. Por quê? Segundo o Supremo, não há justificativa razoável, e essa é a grande questão, não há justificativa razoável para você fazer um tratamento distinto entre motoristas que prestam esse mesmo serviço de transporte, né, para, enfim, transporte escolar, mas que esses motoristas não estejam filiados. Então, o que acontece é que você está criando um tratamento anti-isonômico.
Então, esse critério de discrimine, foi assim que disse o Supremo, né? Ele não guarda nenhuma conexão com o objetivo da política pública. O objetivo da política pública, que é dar uma isenção, eu quero baratear, eu quero melhorar o acesso ao transporte escolar, eu quero impulsionar o serviço de educação. Agora, a condição dada, que é você estar afiliado, isso de alguma maneira constrange o proprietário desses veículos de se filiarem a essas entidades associativas para terem um benefício fiscal, ou então até compele eles, né, de permanecerem na posição de filiado. E isso, de alguma maneira, é evidente, vai contrariar o princípio da isonomia, liberdade sindical e também o princípio da liberdade de associação. Então perceba, professor, isso significa que a isenção que o Supremo declarou aqui, ela era inconstitucional? Isso não significa. O Supremo disse o seguinte: essa isenção, ela não é inconstitucional. O que é inconstitucional é a condição de se filiar. Tanto que o dispositivo, ele previa, né, duas coisas. Ele falava, olha, vai ter uma isenção para os veículos de transporte escolar, primeiro, que forem contratados pela prefeitura, e segundo, se não for contratado pela prefeitura, se fosse prestado por cooperativa ou sindicato. E o que o Supremo fez foi apenas acabar com a ideia de você ter que se filiar a um sindicato. Essa isenção ela vai continuar existindo nos casos dos veículos que são contratados pela prefeitura, mas a técnica adotada para você vedar o retrocesso social, né, é você simplesmente separar, digamos assim, você dividir a forma de inconstitucionalidade. Então, o Supremo ele declarou a inconstitucionalidade somente da expressão, que é prestado por sindicato ou cooperativa, né? E aí sem que ele invalidasse a isenção de IPVA no que tange a contratação pela prefeitura de transporte escolar. Somente para que você perceba a lógica, entenda que isso aqui ofende a liberdade sindical, associação e também de isonomia, não posso ter esse tratamento diferenciado. Beleza? Massa, estamos bem demais, senhores. Vamos lá.